Olá, empresário, olá, empresária. Pedro Alves, especialista em gestão de empresas e negócios, passando mais uma vez aí para dar dicas de gestão de negócios para você, de forma que você possa continuar evoluindo aí no seu negócio. Hoje, especialmente, estaremos atendendo a uma seguidora do nosso canal no YouTube, que a gente vai deixar citado aqui, que disse que está querendo abrir um restaurante e que precisará de ajuda do ponto de vista de gestão para que ela consiga evoluir com isso. Parabéns, Roselaine Barbosa. Obrigado pela participação. Então, pessoal, gestão de restaurante, segmento de alimentação, nicho restaurante. E aqui nós vamos falar um pouco, da gestão desse tipo de negócio, desse nicho. Restaurante pequeno e médio, restaurante de pequenos e médios empresários. Como fazer essa gestão, como se planejar, para enfrentar um mercado cada vez mais competitivo. Conforme a nossa seguidora comentou aí, ela tem interesse em abrir um restaurante. Eu acredito muito que é possível, a gente conseguir abrir um negócio no segmento de alimentação, no caso aqui, restaurante. E se eu, Pedro, fosse abrir um restaurante hoje, o que eu faria? Então, comece a entender as minhas dicas aí, você que tem esse desejo, que entende, que tem uma expertise para abrir um restaurante. Então, o primeiro ponto, pessoal, dentro da gestão de negócios para um restaurante, uma comida caseira no bairro, por exemplo, vamos focar aqui em algo mais tradicional, dentro dos bairros, não uma franquia que já vem tudo pronto. Vamos pensar se nós, se eu, Pedro, se você tivesse a intenção em abrir um negócio, restaurante, comida caseira aí no seu bairro, como por exemplo, típico de comida mineira, gaúcha, goiana e muitos outros tipos de comidas que a gente tem por aí, que são deliciosas, maravilhosas. Então, o que eu faria primeiro? A dica que ela é muito importante, gente, porque a gente vive isso nas empresas. O primeiro ponto é pensar de forma estratégica no seu negócio. Então, tenho interesse em abrir um restaurante. Eu moro numa cidade X, no bairro X, e ali tem aquela população que consome, e aí entra a parte que muita gente não leva em consideração, que é a parte estratégica, que é o quê? Que é o pensamento estratégico, que é começar a planejar de forma estratégica o nosso restaurante. E o que vem dentro desse pensamento estratégico? Você precisa começar a entender aqui, como que vai ser esse restaurante, qual que é a minha expertise, o Pedro, o que o Pedro consegue ter de expertise para fazer dentro de um restaurante. Eu sou um bom cozinheiro, eu sou um chefe de cozinha, um masterchef. Não, eu tenho uma receita da avó, eu sou bom numa receita da minha mãe, do meu pai, que fazia e é um sucesso. Então, começar a pensar qual que é o seu core business, qual que é seu diferencial, o que está te levando a fazer, a ter esse sentimento de ser um empreendedor, esse sonho de empreender em um restaurante. E isso estando claro para você, existe aqui dentro muitas metodologias que podem te ajudar. Uma delas é definir essa estrutura organizacional, entender o seu sonho. E aí, agora qual vai ser a minha missão dentro da minha empresa? O que eu vou entregar? Eu vou entregar uma comida diferenciada, uma comida cheirosa, uma comida gostosa que poucos têm, uma carne assada, uma galinhada. Qual é a missão do seu negócio? Aí vem o propósito. Que propósito você vai ter? É um propósito de satisfazer aquele público, de levar aquele gosto, aquele tempero. Seus valores, quais são os seus valores? Transparência, ética, comida gostosa, um atendimento de excelência, que é muito importante nesse tipo de negócio. Feito isso, que é um pensamento estratégico da estrutura organizacional, do que você quer entregar
para o mercado, tem uma outra ferramenta que é muito importante na hora que você está pensando em montar esse negócio. O que, que é? Um plano de negócio. Um plano de negócio, ele vem aqui dentro da parte estratégica. E o que, que é um plano de negócio? Vai te ajudar a justamente você eliminar as dúvidas, né? O que, que é? Entender, né? Ele te ajuda, ele é uma metodologia que te ajuda a entender. O que que eu vou montar? Você já sabe, um restaurante, né? Tá, um restaurante, mas um restaurante para quem? Qual é o público-alvo, né, do restaurante? O público-alvo vai ser do meu bairro ali, vai ser meus conhecidos, o meu hall, eu vou divulgar ali inicialmente de forma presencial. Aí vem, né, identificou o público, aí vem algumas outras etapas. Tá, e como que eu vou servir isso, né, para o meu cliente? Vai ser de forma física, vai ser, eu vou ter um ponto comercial, não, vai ser somente na minha casa, eu tenho que, vai ser só o meu hall ali, vai ser algo meio caseiro, não, eu vou atender com um ponto comercial aberto, físico aberto, meu restaurante vai ser aberto ao público e também vou atender as plataformas, né, as plataformas digitais que vendem o meu produto. Eu pago uma comissão e vendo. Então eu vou atender digital. Então isso tem que estar claro dentro do plano de negócio aqui no estratégico. E aí vem outros pontos, né? A parte de, e onde vai ser esse ponto? Aí vem a parte de estrutura do negócio. Não, o ponto resolvi, vai ser no meu bairro, na esquina tal, ou na rua tal, ou num centro comercial do bairro. A partir dali, escolhido isso, você tem uma série de outros processos a serem seguidos, como por exemplo, identificou um ponto, ele é físico, você vai ter que se preocupar com toda a estrutura dele, né? Seja da fachada lá fora, do layout, como que ele vai ser, qual o nome da empresa, toda a parte estrutural interna, tudo isso dá para ser definido dentro de um plano de negócio, gente, e outras coisas mais, né? A parte de investimento, né? Tudo isso demanda de um investimento inicial, então você possui já nesse pensamento, nesse anseio de abrir um restaurante, você já possui algum capital inicial, né? algum volume de dinheiro que vai te ajudar a abrir esse negócio? Sim ou não, você está se planejando, se preparando para isso? Isso está lá dentro do plano de negócio, que é de onde vai vir, né, os seus recursos financeiros inicialmente para você bancar o restaurante. E também projetar quais são os seus gastos iniciais dentro do plano de negócio, de forma que você consiga ter, né, uma visão bem clara desse segmento, desse negócio. Não pode ter surpresa. A gente falou muito aí nos nossos vídeos passados a importância de ter uma clareza, né, na gestão, nos demonstrativos e fundamentalmente no fluxo de caixa da empresa. Então você precisa ter, né, recursos financeiros no momento certo, na hora certa, para honrar os compromissos na abertura do seu restaurante. Pensa nisso, tudo isso é muito importante. E aqui dentro desse planejamento estratégico, nós temos uma outra pessoa muito importante que vai te ajudar muito no início. Quem nos conhece sabe que nós somos profissionais habilitados, eu sou um profissional habilitado na área contábil, eu sou registrado no CRC, né? E também sou um profissional habilitado na área de gestão. Eu sou um administrador profissional registrado no CRA. E a gente, quando vai para o mercado abrir um negócio, você sabe que por ofício você precisa de ter um contador, por lei, por legislação. Então, uma outra preocupação aqui que você vai ter que se planejar quem vai ser o meu contador? O meu contador vai ser o fulano de tal, porque é isso, vai ser aqui. O importante é que você, para abrir uma empresa física hoje, você precisa de um contador para que ele te dê um norte, te ajude a planejar, fazer um planejamento desde a abertura da sua empresa, do contrato social, do tipo de empresa que vai ser. Vai ser uma MEI, vai ser uma microempresa, vai ser uma empresa individual, vai ser uma limitada. Tudo isso vai ser resolvido. Como que a sua empresa vai ser registrada, né, na Receita Federal, na Prefeitura, no Estado? Quais os tributos que a sua empresa vai pagar? Então, tudo isso o contador te ajuda na parte estratégica a você entender no seu restaurante. Então, muita atenção, é uma área muito importante. Então,
A minha sugestão inicial aqui para minha seguidora é, olha, começa a ter um pensamento estratégico e começa a levar isso tudo, né, um pouquinho de tudo isso que eu falei aqui para o seu negócio. Ver se essas etapas você já venceu ou está vencendo, né? Ou se ainda tem dúvida, começa a planilhar isso, a escrever, a jogar numa planilha, enfim, é do seu jeito, mas começa a ser o mais realista possível, porque eu faria assim, eu seria o mais realista possível se eu tivesse uma expertise ou se eu acreditasse no restaurante. Eu acredito, depende muito de você, né, de você entender um pouco disso que eu estou falando aqui hoje. Pessoal, muitas das vezes, eu até coloquei aqui embaixo, muitas das vezes o segredo não está só na cozinha, na sua expertise de fazer uma receita, né, de ter uma comida boa. Muitas das vezes é mais importante a gestão do negócio, você ter uma gestão bacana, profissional, que vai dar perpetuidade para o seu negócio, do que só a comida. Isso tem que andar junto. Então, muita atenção a isso. Outro ponto que eu faria, se eu fosse abrir um restaurante, era me preocupar aqui nesse início, na parte financeira do processo. Então, eu falei um pouco, isso tem que estar lá dentro do plano de negócio. Então, o que é a parte financeira? Bom, nós vamos abrir um restaurante, já temos um plano de negócio, está bem claro lá o que é que a gente vai fazer, como que a gente vai fazer, onde a gente vai fazer, a quem é o público interessado, quais as plataformas, né? Quem vai ser o meu contador, quais a minha estrutura, vai ser em casa, vai ser... Uma coisa que eu não falei, gente, muito importante, que também envolve o financeiro, que também está aqui no estratégico, é a parte legal de um restaurante. Isso tem que estar bem planejado. Você precisa de ter um alvará de atendimento. Tá? Muitos empresários esquecem, ou às vezes não dão muita atenção para isso, mas nós, como profissionais já há muito tempo, atuando há mais de 40 anos dentro de empresas, pequenas, médias e grandes empresas, a gente já participou de cenas lamentáveis, de cenas de fiscais chegarem e lacrar a empresa por falta de legalização do comércio daquele local. Então, quem vai abrir um restaurante precisa entender que um restaurante precisa de atender a legislação, principalmente a legislação local ali, né? Não é principalmente, tem que atender todas as legislações, mas existem algumas certificações, alguns alvarás que são obrigatórios para fazer isso, né? E você tem que pensar nisso. Então, por exemplo, um alvará de funcionamento. Então, você precisa de ter um alvará de funcionamento que aquele local, seja um ponto em algum local, ou seja na sua casa, tem que ser habilitado para fazer a comida, o restaurante, né? Você tem que ter ali toda uma estrutura. Como eu disse logo no início aqui, quando a gente fala de estrutura de um restaurante, você tem panela, fogão, freezer, né? Você tem local de manter um estoque, muitos deles perecíveis, como verduras, etc, etc. Tudo isso tem um manejo ali dentro e precisa de ter controles, não é de qualquer forma, né? A gente tem controles de ambiente, de temperatura, de controle de pragas. Então, tudo isso é importante. Então, citando alguns, alvará de funcionamento, né, e licenciamento, alvará sanitário, esse é muito importante. Você tem que atender a legislação da sua cidade, de forma que o alvará sanitário da sua prefeitura, seja da prefeitura da sua cidade aí, você prepare todo o ambiente conforme as regras municipais e depois o fiscal vá e libere o alvará sanitário. Sem ele, você não tem licença para funcionar, então é muito complicado isso. E muitos não dão atenção. Então, nesse seu início, dá uma atenção, o seu contador pode te ajudar muito nisso, a retirar todos os alvarás e licenças do seu negócio. Muita atenção. Tudo que a gente fala aqui, pessoal, é coisa de mercado legal, atendendo a legislação. A gente está aqui para te dar dicas de verdade, mas você sendo um empresário, sendo um empreendedor, um empresário no seu negócio, no seu sonho, mas de forma legal. E forma legal precisa de licença para funcionar. Então, muito atento a isso. E aqui no financeiro, como eu estava falando, a gente chega num ponto muito importante. A gente viaja muito, conhece muito esse Brasilzão afora, a nossa região aqui, nossa cidade, né? E a gente vê muito empresário evoluído no mundo financeiro, mas muitos, assim, na idade da pedra ainda. Então,
Se eu fosse montar um restaurante hoje, eu tentaria automatizar ele da melhor forma possível, no que for possível. Todos sabem que muitos segmentos, né, estão com problema de mão de obra, né, no Brasil e no mundo. Muitos segmentos. E como que a gente lidar com isso? Primeiro, né, quando a gente fala de gestão de pessoas, que também a gente tem que pensar lá no estratégia, quem vai atuar conosco, né, que a gente precisa de gente, precisa de cozinheiro, de atendente, né, de pessoas no caixa para receber, na balança. Mas quando a gente vai para o mundo financeiro, a gente precisa de pensar, o empresário precisa de quebrar esses paradigmas e pensar em evoluir, em automatizar, em dar mais dinâmica para o processo, mesmo que seja um restaurante, né, de alimentação, de comida. Eu vejo muito aqui na cidade que a gente está, que é Uberlândia, Minas Gerais, a gente não vê tanto, principalmente nos bairros. A gente vê balança automatizada, a gente chega lá com o prato da comida, coloca a comida na balança e já pesa automático, já sai o valor e não precisa de uma pessoa naquela balança. Mas em muitos lugares a gente já viu isso. Então isso é uma automação de um processo que não precisa ter uma pessoa na balança para ficar pesando a comida. Por exemplo, tem a linha de esteira da comida, dá para você pensar em fazer ela de forma que na hora que a pessoa está colocando a comida, já tem um freezer ali para pegar uma bebida, um guaraná, uma coisa gelada. Enfim, pessoal, pensa nesse processo, né? O controle financeiro. Por que eu citei a balança? Porque a balança ela faz parte de um sistema, de um ERP, que vai atender, e você tem que pensar na parte de restaurante, num sistemazinho, né? Num software que atenda, um software de alimentação. O mercado tem vários que atendem o seu restaurante inicialmente. Então, do peso na balança, já alimenta todo o seu sistema, que cai lá no financeiro. Depois você começa a fazer a gestão entrando com todos os outros dados, contas a pagar. O contador vai te ajudar a fazer uma parametrização ali. A gente ajuda muito isso dentro das empresas, de forma que atenda a contabilidade. Então, pense muito num financeiro automatizado, onde você vai ter no final do dia tudo que entrou, tudo que saiu, os relatórios, atende a contabilidade, atende o seu estoque. Você tem que ter um controle de estoque. A gente já falou muito aqui nos vídeos passados que estoque parado é dinheiro parado. Você tem que ter controle disso, né? A parte de perder produtos, né, dentro da periculosidade, de perder produtos dentro do seu negócio, porque um restaurante, se você não for muito bem gerido, como tem produtos perecíveis, perde facinho. Então você tem que ter uma gestão muito bem elaborada disso e um sistema vai te ajudar muito. Um outro ponto importante também nesse início aqui nas dicas, nossas dicas para você abrir um restaurante, a área comercial. Então chega num momento, né, dentro do pensamento, do planejamento do seu negócio, que você tem que pensar, pronto, como que eu vou, o que é uma área comercial, né, gente? Aqui basicamente ela envolve vendas, envolve marketing. E como que eu vou fazer a minha área comercial? Como que eu vou proceder? Qual vai ser o planejamento dela? Então, o que a gente faria? Tá, se eu estou falando de me divulgar, né, me divulgar para me vender, então, sim, a gente usaria o nosso hall de conhecimento, claro, divulgaria, né, nosso hall, seja boca a boca, seja via folder, que ainda existe, pessoal, folder físico, distribuindo ali em alguns locais estratégicos, ou seja, na nossa rede social pessoal, que já pode ser começada a divulgar ali, até criar uma rede social do nosso restaurante. No início, no mundo digital, a gente pode divulgar isso dentro do orgânico, né, para o nosso pessoal ali, os nossos seguidores, daí onde você pode começar a trafegar, fazer engajamento, né, turbinar suas publicações, porque tudo isso demanda de muito investimento. Daí onde você vai ter, né, tráfego pago, você vai ter alavancar o seu negócio naquela micro-região ou nos centros empresariais que você tiver como público-alvo e começar a trafegar isso, né, fazer tráfego pago e junto com o orgânico você vai se divulgando cada vez mais com qual objetivo, pessoal? De vender. Lembra que o mundo comercial de uma empresa, de um restaurante, você tem que vender, seja quilo, seja preço individual, seja rodízio, seja marmita, marmitex, você precisa vender, né, o seu negócio. Geralmente a gente vê de tudo por aí, né, mas isso aqui é muito metrificado. Nós temos expertise de restaurante, a gente fizemos trabalhos aí dentro de restaurantes
isso é muito metrificado em quilo de comida, então a gente tem que compor esse custo de quilo para vender ele. E tudo isso tem que ser contemplado aqui, tanto no comercial como no financeiro. Muita atenção, é uma área muito importante que você precisa dar atenção para ela, como que você vai se vender, como que você vai vender o seu restaurante. Pessoal, lembra daquelas clássicas? O que não se mostra, não se vende. Então, muita atenção aqui, que a gente tem que ser bom nesse comercial e hoje existe muitos negócios, estão 100% no digital, mas existe um mundo muito híbrido aqui ainda, muitos canais de venda aqui, existe ainda venda direta, o PAP, né? O telefone, o WhatsApp, as redes sociais, enfim, dá para evoluir muito. Isso aqui pode te ajudar muito, né, a você alavancar ou divulgar o seu negócio no início. E um outro ponto, né, aqui nesse primeiro momento aqui, que a gente pensaria nessa abertura de restaurante, uma área operacional. O que é a área operacional de um restaurante? Pô, ali tem que estar o melhor, né? Ou também uma das principais áreas que você tem que dar atenção. É a cozinha, né? É onde está habilitado para você fazer a sua alimentação, né? O cozinhar, onde tem que estar ali a fornalha, o forno, o fogão, né? Onde tem que estar o gás, que é um custo altíssimo de gás dentro de uma cozinha, o freezer para congelar a carne, para tirar a carne, tem que ter toda uma logística ali. Então, essa parte operacional aqui, eu não citei no início aqui no Estratégico, tem um profissional aqui nesse negócio que é muito importante, que é um profissional que é nutricionista, tem que ter uma pessoa aqui habilitada para te acompanhar nesse processo da cozinha, para que não tenha problemas ali, né, de coisas erradas ou bactérias, etc. Então, a legislação exige um nutricionista. Então, é muito importante também dar uma atenção especial aqui. Você tem que ter uma estrutura mínima ali para atender aquela demanda de tantos quilos de comida por dia, né? E tem que ter uma logística interna, desde uma estantezinha muito bem elaborada para colocar os seus estoques, passando pelos freezers, né? Passando pela parte de gelados, de bebidas, passando pela parte de verduras, carnes e outras coisas, arroz, feijão, tudo isso integra uma área operacional e você tem que estar com isso bem claro, aberto, por mais simples que seja, por menor que seja, isso tem que estar atendendo ali, né? Toda uma excelência, pessoal. Eu falei muito aqui de regras, a gente tem que pensar que o final de tudo isso aqui, né, de um restaurante, o final dele é o cliente, né? Somos nós que vamos lá consumir aquela comida, aquela bebida, né? A parte de suco, de polpa, laranja, abacaxi, somos nós que vamos consumir aquilo. Então, a excelência no atendimento ela vai ser medida por nós, né? Se você vai para o Google Ads aqui no mundo de venda digital, ele vai te avaliar lá depois. Se essa comida é boa, você tem lá uma página do seu restaurante aqui, ele vai avaliar de 1 a 5 qual foi a avaliação dessa comida. É aí que a gente é medido para o mercado. Então, muita atenção com isso. Essa é uma área muito importante, né, dentro das organizações e é o que eu faria. Tem outras aqui, a gente falou menos por exemplo, de pessoas. Tem que ter gente, tem que ter cozinheira, auxiliar de cozinha, tem que ter uma pessoa, os garçons, os atendentes ali, né, e todas essas pessoas precisam ter uma forma de registro de via CLT, a maioria que a gente vê é pelos profissionais registrados no CLT, tem uma base salarial para cada pessoa dessa. Então, você nesse início, eu queria assim, que você tem que pensar muito em quem vai fazer o quê, né, dentro do seu restaurante. Se você que está tendo o sonho de montar um restaurante, vai ser a cozinheira e as demais funções, porque sozinho você não consegue ser cozinheira e ir lá para o caixa atender, não consegue ir na mesa. Então, isso tem que estar muito bem pensado, né? Não, eu vou ter uma cozinheira, uma auxiliar de cozinha, eu vou ter 2 atendentes, uma pessoa para o caixa que saiba operar o meu financeiro e também consiga divulgar. Enfim, pessoal, isso aqui é algo muito sério. Eu creio muito que um restaurante a gente consiga monetizar o nosso recurso, a gente consiga ganhar dinheiro, mas isso precisa ser feito com muita seriedade, com muito planejamento, com muita gestão. É o que a gente deixa as dicas aqui para vocês de verdade.